Porque muitas vezes, irmão, uma das coisas que mais nos impede de fazer a obra de Deus é quando nós julgamos a nós mesmos como indignos ou incapazes. E quando você tem esse sentimento, glória a Deus, porque realmente nós não somos capazes e realmente nós não somos dignos. O que nós estamos fazendo hoje aqui, esse fardo que carregamos da obra do Senhor, é literalmente a continuação do ministério de Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando Jesus ressuscitou e Ele conversou com os discípulos, e Ele entregou nas mãos dos discípulos a responsabilidade, Aleluia, de Jesus. levar adiante o ministério de Cristo. E esse tema é um tema que nos confronta, porque às vezes a gente fica preocupado e isso nos afasta de Deus. Às vezes nós erramos e isso nos afasta de Deus. Mas é interessante que esse conflito que às vezes, ou na maioria das vezes, pelo menos comigo, esse conflito que acontece, acaba que quando eu percebo, ele me torna dependente de Deus. Aleluia. E esse culto que o Ministério de Louvor orou e preparou fala sobre isso, sobre aproximar-se de Deus, sobre buscar a Deus. E o texto lá em Jeremias capítulo 29, os irmãos podem abrir. É um texto que fala muito sobre isso, né? E eu pedi a Deus um tema, eu escolhi aqui, é só para a gente ter um norte. O tema é assim: avivamento, um convite de Deus. Então, a primeira pessoa a desejar o avivamento é o Senhor. E Ele nos convida a isso. Mas quais são as circunstâncias para isso? O livro de Jeremias, que é o qual nós vamos ler, esse profeta, ele é conhecido como profeta chorão, porque ele realmente chorava, reclamava. Nas orações dele, ele era 100% sincero com Deus. E nós vamos ver isso na conclusão do tema de hoje. Glória a Deus. E nesse texto em específico, no capítulo 29, é uma carta que ele escreveu após o povo ser levado para a Babilônia. Em um dado momento, ele escreve essa carta para essas pessoas, porque quando o povo foi levado, eles olharam uns para os outros e desistiram. Os profetas se calaram, os levitas, os ministros de louvor, chegaram a um certo ponto do caminho, penduraram seus instrumentos nas árvores,
porque eles não queriam mais tocar, entoar louvores, e eles abandonaram tudo para trás quando foram levados. E ao chegar no exílio, lá na Babilônia, eles desistiram de absolutamente tudo. Eles não queriam se casar, porque não queriam ter filhos escravos. Eles não queriam louvar, eles não queriam trabalhar. E agora, eu, Tiago, conjecturando, eu acredito que essas pessoas pensavam que a única coisa que eles queriam era morrer. Porque acredito, irmão, que de todos os castigos que o povo de Deus teve, o mais violento e abrupto foi esse. Eles foram tomados, muitos foram assassinados, alguns foram jogados em buracos, em fossas, inclusive o profeta chorão, Jeremias. Jeremias ficou dentro de uma fossa, foi preciso, acho que 13 homens para tirar ele de lá, se não me engano. Então foi muito violento. E aí Deus usa o profeta Jeremias e envia uma carta. Agora vamos iniciar no versículo 5. Nós vamos ler do 5 até o 7, e você mantenha sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Vamos lá. Olha o que o Senhor estava falando nessa carta para essas pessoas que estavam no exílio. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei seus frutos, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperarei. Aleluia. O povo queria morrer. Os levitas abandonaram seus instrumentos. Os sacerdotes se esconderam. Os profetas se calaram. E o povo estava apático e estavam num lugar de prisão, de sofrimento. Mas Deus pega e fala para eles: ore por esse povo que arrancaram vocês de lá, porque foi eu que permiti. Ore por essa cidade para que ela prospere, se multiplique e não diminua, não se enfraqueça, fortaleça. Aleluia. Por que, irmãos? Já para a gente iniciar essa parte, às vezes nós buscamos muito a bênção, às vezes esperamos muito a bênção de Deus chegar na minha casa, como os irmãos testemunharam aqui, a irmã testemunhou, no trabalho, no caminho, no financeiro e etc. Só que a Bíblia nos ensina que nós somos a bênção que Deus colocou na terra. Eu não estou falando que você é melhor que os outros, mas você é um canal. Imagine se a igreja hoje desiste e se cala. O que vai ser do mundo? Irmãos, só existe mundo ainda porque existe uma igreja que ora. Só existe pessoas ainda andando por aí porque existe uma igreja que ora.
existem os remanescentes do Senhor. Então, o primeiro passo desse avivamento é entender que você é a bênção. Não importa aonde você esteja, qual empresa você trabalha, qual bairro você mora, qual ônibus que você pega, qual o carro que você dirige, você é a bênção. Não é aquilo que vem até você, mas é aonde Deus está te enviando. Você é a bênção. Se você foi parar em determinado lugar, irmão, e está difícil, a pergunta não é por que está difícil, mas é o que Deus quer que eu faça aqui, nesse lugar. Ah, mas eu sou indigno. Amém. Ah, mas eu não sou capaz. Deus te capacita. Só não desista. Só não permita que você venha enfraquecer. A Bíblia está falando aqui: fortaleça, cresça. Vamos ler o versículo 8 e o 9 agora. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane com os falsos profetas que estão no meio de vós, e nem os adivinhos, e nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Irmãos, quando nós estamos nesse tipo de situação, apáticos e desistentes e frios ou mornos, a Bíblia diz que é melhor ser frio do que morno. Ou você é morno ou é quente. Mas quando eu me encontro, ou você se encontra nessa determinada situação, sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos aqui e olhamos pessoas ministrarem, pregarem, levitas cantarem, músicos que se dizem pseudos cristãos em certos programas de televisão, aonde escarnecem da palavra de Deus, e eles sorriem e está tudo bom, e nós daqui olhamos e pensamos: misericórdia. Mas você sabe quem gera esses falsos profetas e falsos ministros? Somos nós mesmos, com as nossas expectativas rasas. Deus nos convida hoje a viver uma profundidade no relacionamento com o Senhor, porque o avivamento não é quando nós estamos todos felizes e pulando aqui. Avivamento é quando nós temos intimidade profunda com o Senhor. Mas quando nós estamos vivendo de uma maneira rasa, esperando o entretenimento, sabe o que acontece? Nós geramos e multiplicamos os falsos profetas. Então a culpa de existir tantos falsos profetas na internet, tantos falsos profetas na televisão, falsos ministros pregando inverdades, a culpa é da igreja. Quando nos encontramos ansiosos por ouvir algo, por receber algo, quando deveríamos nós estar levando. Irmão, Deus levantou você nessa terra. Deus levantou você nesse bairro, nesse trabalho. E é você que Ele quer usar. Às vezes
Você pode, como eu já disse várias vezes aqui, eu vou repetir quantas vezes necessário. Você se considere indigno. Eu sou indigno, irmão. Se eu fosse olhar para a minha vida, para a minha ansiedade, para os meus conflitos, eu não teria coragem de seguir em frente. Aleluia. Versículo 10 ao 12, senão a gente não consegue terminar. Diz assim, ó: assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, atenderei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, pois sei que os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Então me invocarei, e irei e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos uma promessa. Amém. Mas, irmãos, nunca se esqueça da promessa. Vamos falar de duas promessas. A promessa principal, que é a salvação, mas também aquela promessa especial que Deus fez só para você. São dois tipos de promessa. Mas o que o Senhor tem nesse convite ao avivamento hoje é: não se esqueça da promessa, mas não durma enquanto espera essa promessa chegar. Aleluia. Porque Deus quer usar você. O Senhor quer enviar você. E Ele não te envia sozinho. Ele vai contigo pelo caminho. Não importa qual caminho seja esse. Se o caminho está fácil, Deus é contigo. Se está difícil, Deus é contigo. E Ele quer te usar. Não se esqueça da promessa. Nunca se esqueça dessa promessa que o Senhor fez. Mas não durma enquanto espere. Porque o povo tinha uma promessa. Eles foram tirados para lá, mas o Senhor fez uma promessa que ia tirá-los do cativeiro. Mas eles abandonaram tudo. Eles abandonaram tudo pelo caminho. E precisou alguém sair de dentro da fossa para falar o que Deus queria deles. Aleluia. E agora, para nós concluirmos, abre aí o versículo 13. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. E aqui eu confesso que eu travei nesse versículo. Os irmãos que já me conhecem melhor que sabem que às vezes eu fico ali semana ou meses em 2, 3 versículos da palavra de Deus. Na escola bíblica, quando nós começamos lá em Gênesis, eu li o capítulo 1 ali, versículo 1 e 2 e travei o mês inteiro. A tarefa era: vamos ler o livro de Gênesis todo? Pois é, eu só consegui ler 2 versículos. Ué, irmão, você não dedicou tempo? Eu dediquei, irmão, mas eu só consegui ficar nos 2 versículos.
eu lia e repetia, e repetia, e repetia. E aconteceu isso com esse versículo. Eu falei: Senhor, o que o Senhor queria dizer através desse versículo? E aí, irmãos, eu lembrei que Deus, quando Ele me usa, é Ele que me usa, porém Ele conserva a minha personalidade. E assim foi para escrever a palavra de Deus. Ele escreveu, foi o Espírito Santo que revelou, só que Ele conserva a personalidade de cada um. E eu parti desse ponto para entender. Eu falei: Senhor, qual foi a experiência que você viveu, que o Senhor viveu com Jeremias, que levou a esse versículo? Vamos abrir? É rápido. Abre aí no 20, capítulo 20 de Jeremias. E eu lembrei de um outro texto que algumas semanas atrás eu estava lendo. E Deus me fez entender o que é de todo o vosso coração. Eu até conversei, um dia eu mandei mensagem para o pastor Naído, que eu estava vivendo um conflito difícil. E Deus me levou, quando eu acordei, a ler e reler esse texto do capítulo 20 de Jeremias. E o Senhor me fez lembrar daquilo que eu havia lido. No capítulo 20, irmãos, de Jeremias, foi antes do povo ir para o exílio. E ele, no capítulo 19, ele havia profetizado um montão de coisa. E no início do capítulo 20, ele vem e continua ali a profetizando um monte de coisa. Coisas boas? Não. Ele estava falando contra o povo ali, contra Pazur e contra todo o povo. Só que aí os fofoqueiros passou. Os fofoqueiros passou, provavelmente falou assim: opa, e aí, Jeremias, tudo bom? Foi embora. Aí chegou lá no templo, chamou o cara e falou assim: ó, Jeremias está lá. Jeremias está lá. Está fazendo o quê? Continua profetizando lá, dizendo que vai levar o povo, vai destruir o templo. Aí o cara fala assim: o quê? Pega ele lá, irmãos. E eles pegaram Jeremias. E tinha uma cerca próximo ao templo. E eles tirou a roupa de Jeremias, deixou ele nu. E açoitaram Jeremias ali, na frente de todo mundo. E ele nu. E amarraram ele nessa cerca. E ele passou a noite inteira naquela cerca, amarrado. E aí ele fez uma oração. Vamos ler a partir do versículo 7. Olha a oração de Jeremias. Me iludiu, ó Senhor, e iludido eu fiquei. Mais forte o Senhor foi do que eu, e prevaleceste contra mim. Sirvo de escândalo a todos o dia inteiro. Cada um que passa zomba de mim. Sempre que falo, grito, proclamando violência e destruição, pelo que se tornou a palavra do Senhor um opróbrio contra mim. Eludibrio
Mas eu disse ao Senhor: não me lembrarei mais dele, e não falarei mais o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas a sua palavra é no meu coração, Aleluia. como um fogo ardente, Glória a Deus. e cerrando nos meus ossos. Estou fatigado de tanto tentar contê-lo, e não posso mais. Aleluia, Jesus. Sabe, o momento que você quer desistir, quando o Senhor usou Jeremias para falar de todo o vosso coração, é esse é o momento, esse é o ponto. Aleluia. Quando você quer desistir, mas a palavra do Senhor queima, arde, incandescente dentro de você, como se fosse trincar os seus ossos. Aleluia. Aqui ele está contando o que tinha acontecido com ele, mas nos versículos anteriores, eu vou falar, os irmãos podem ler. Nos versículos anteriores mostra o que ele fez. A Bíblia diz que pela manhã o camarada veio e soltou ele, desamarrou, certo? Ele tinha passado toda essa dificuldade durante a noite, lutando contra Deus e contra a palavra de Deus e contra o chamado que Deus tinha na vida dele. Talvez em alguns momentos você se encontre assim, lutando contra Deus, contra a palavra, contra o chamado na sua vida, sei lá por quê, por coisas que você fez ou fizeram contra você, mas você luta, mas chega um momento que você não consegue mais conter. E Jeremias diz: e eu não pude mais conter. Nesse momento, o cara chega, solta, tira as cordas dele, e adivinha o que ele fez? Ele levantou, foi para a porta do templo. Aleluia. Preparou o dedo e disse: assim diz o Senhor. E continuou profetizando, porque quando é de todo o coração, irmão, não é algo que você vai fazer. É como eu estava conversando com a irmã, Deus colocou no coração dela esse tema, e ela disse algo que a aproximação depende de Deus, o convite é do Senhor. Então quando diz de todo o vosso coração, é quando você se prepara e você abre o seu coração para Deus e você não consegue mais conter. Aleluia. Só se rende. Sim, Jesus. Só se rende. Aleluia. Irmão, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé para não virar vigília. Eu quero orar por você, e esse é um convite do Senhor.